Olá, amigos do canal Causa Operária TV, do programa Colunistas ao Vivo. No programa de hoje, queremos fazer um breve balanço sobre as mobilizações do último dia 31 e principalmente o que elas apontam em relação ao próximo dia 1º de maio, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. Os exitosos atos realizados em 31 de março contra a ditadura de ontem e de hoje, bem como a tradição de luta da classe trabalhadora brasileira e em todo o mundo, apontam claramente que o único caminho real para enfrentar e derrotar a ofensiva da direita, que está matando mais de 4.000 pessoas por dia e ameaça levar ao país a mais de 1 milhão de mortos nos próximos meses, é a mobilização nas ruas, a mobilização popular contra essa ofensiva. Além da Covid, que ameaça nesse mês de abril levar a vida de mais de 100 mil brasileiros, já estão nesse momento tendo dias com mais de 4.000 pessoas mortas, nós temos diante do país mais de 117 milhões de brasileiros, incluídos entre o número de famintos, de pessoas em situação de insuficiência alimentar, ou seja, em termos concretos, em uma situação de fome. Além disso, mais da metade da classe trabalhadora brasileira está desempregada ou sem ocupação, e o auxílio emergencial que começou a ser pago na última semana, de míseros R$ 250, não são suficientes sequer para comprar uma única cesta básica para uma pessoa da família, para o que nas capitais brasileiras hoje seria necessário entre 650 e R$ 700. Pois bem, nos atos convocados pelo Partido da Causa Operária, pelos comitês de luta, pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária no último dia 31, e que foram realizados em mais de 30 cidades, a maioria das capitais brasileiras, de todas as regiões, bem como também em oito cidades, em 8 países da América do Norte e da Europa. Dezenas de dirigentes e ativistas, centenas de ativistas e entidades sindicais, das mais diversas categorias, da cidade e do campo, se mobilizaram, se opondo, de um ponto de vista prático, à paralisia da burocracia sindical. As direções sindicais, totalmente dominadas pela política da esquerda burguesa e pequeno-burguesa, de aguardar que a direita, os governadores, os prefeitos, né, máquinas controladas aí pela burguesia golpistas, resolvam o problema do país, fecharam há mais de um ano a sede dos sindicatos e permanecem, em 99% dos casos, totalmente paralisados diante da situação. É a política do fique em casa, que representa a defesa dos mesquinhos interesses de setores da burguesia e da classe média, que podem desfrutar de privilégios sociais, como o caso, por exemplo, de trabalhar em casa, em home office, e manter os seus recebimentos, coisa que não está acessível à imensa maioria da classe trabalhadora, que ou é obrigada a sair de casa todos os dias, enfrentar a lotação e a superlotação do transporte coletivo para trabalhar e correr o risco de se infectar, ou simplesmente se vê aí entregue à própria sorte, sem renda, sem vencimentos, sem ter como sustentar a própria família. A mobilização do dia 31 de março, bem como as greves setoriais importantes, algumas delas muito importantes, como a recente greve dos petroleiros, a mobilização dos professores, dos trabalhadores da educação contra a volta às aulas, a política criminosa de reabrir as escolas em plena pandemia, a greve de trabalhadores da limpeza, o chamado à mobilização dos motoristas e trabalhadores de aplicativos, entre outras, se somam e são expressão da revolta geral da população contra os governos da direita, não só de Bolsonaro, mas de toda a direita, que levam adiante a política
de fome, de miséria, de desemprego e de morte em todo o país. Elas expressam também toda essa mobilização e toda essa revolta, um apoio cada vez mais crescente à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, e sinalizam em direção a uma tendência geral de mobilização que a direita procura conter e que a esquerda e as organizações dos trabalhadores precisam impulsionar de maneira decisiva. O 1º de maio, portanto, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, deve ser usado para impulsionar essa perspectiva de luta, independente dos patrões, dos seus governos que querem sufocá-la. Nesse sentido, companheiros, nós, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e do PCO, queremos deixar bem claro que é preciso superar, que é preciso reverter a tendência reacionária que nós vimos no ano passado, quando a CUT, os sindicatos e setores da esquerda realizaram uma atividade de 1º de maio, que sequer foi um ato, desprezaram a própria data de luta internacional da classe trabalhadora e, de certa forma, a ultrajaram, realizando um 1º de maio, uma live de 1º de maio, junto com elementos claramente identificados com o massacre, com a perseguição aos trabalhadores, com a retirada dos seus direitos e com o golpe de Estado. No ano passado, nós vimos que, ao lado dos dirigentes da CUT e de setores da esquerda, do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma, foram convidados para falar na live do Dia do Trabalhador elementos reacionários, como o entreguista Fernando Henrique Cardoso, responsável por um governo de venda à pátria, um governo de entrega nacional, e ainda hoje um dos articuladores da direita golpista no país. Nesse momento, profundamente empenhado, como ele mesmo declara, em encontrar uma candidatura que procure se opor à candidatura de Lula, reunindo aí setores da direita golpista, como o próprio Dória, Huck, o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro e até mesmo o ex-presidenciável Ciro Gomes. Né? Eles estão metidos em uma profunda articulação contra os trabalhadores e não há porquê, no dia de luta dos trabalhadores, convidar a gente dessa laia responsável pela aprovação de tudo, né, que foi aprovado nos últimos anos contra os trabalhadores para participar, né, da manifestação dos trabalhadores. O que ultraja a memória dos nossos líderes, dos nossos mártires, e de maneira nenhuma se constitui numa ferramenta de luta para impulsionar a mobilização que necessitamos nesse momento. Nesse sentido, queremos fazer um chamado a todos os sindicalistas, a todos os companheiros da CUT, dos sindicatos, aos trabalhadores de uma maneira geral, do campo e da cidade. Organizemos, no Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, uma grande mobilização para realizá-la, para mobilizar os trabalhadores, para dar voz à revolta popular contra o governo Bolsonaro, contra o genocídio, a fome e a situação de miséria e desemprego no país. Levantemos um programa de defesa das reivindicações populares diante da crise, em defesa da vacinação para todos, com um controle popular sobre a vacinação, contra a privatização da vacina, que está sendo votada pelo Congresso Nacional, e a favor da quebra das patentes para que a vacina seja fabricada no Brasil, em instituições públicas e distribuída rápida e gratuitamente a toda a população. Um programa que levante a reivindicação fundamental de um auxílio emergencial de verdade, de pelo menos um salário mínimo, que deve ser pago a todos os trabalhadores sem condições de trabalho e que também se garanta um auxílio aos pequenos empresários, pequenos comerciantes, a todos aqueles que dependem do seu trabalho, dos seus pequenos negócios para sobreviverem, para que possam enfrentar a situação. É preciso também proibir as demissões e lutar pela redução imediata da jornada de trabalho. Essas e outras reivindicações fundamentais, né, a serem levantadas no debate entre os trabalhadores, nas plenárias que organizem essa mobilização, devem se somar a eixos centrais, como a luta pelo fora Bolsonaro,
Dória e todos os golpistas, e em defesa de uma arma fundamental da luta dos trabalhadores nesse momento, que é a defesa da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte da luta por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. São essas as tarefas fundamentais que estão colocadas para o próximo período. E sobre a base desses eixos, vamos todos às ruas no próximo dia 1º de maio, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. Um abraço e até o próximo programa.